pelo apelante requerer sustentação oral à Defensoria Pública, na pessoa da doutora Gina Moura, que está se deslocando para a tribuna. E a doutora Ana Maria Bastos Alencar, representando o Ministério Público, número 19 da pauta, relatoria do desembargador Abelardo Benevides. Requereram antes. Eu requeri, fiz essa solicitação. Requeriam antes. Está no 19 da pauta. É o último. Último. Dispensam a leitura do relatório. Perfeito. Secretaria anota. Com a palavra a doutora Gina, pelo prazo de até 15 minutos. Boa tarde. Boa tarde, os nobres desembargadores. Saúdo também os serventuários presentes. Nessa manhã e já tarde tão exaustiva para vossas excelências, para todos nós, né? Peço um pouquinho de atenção a Vossa Excelência em relação a esse caso. Não é muito recorrente a sustentação oral para essas situações, mas eu acho que é dever da Defensoria Pública sempre estar presente aqui, em especial nessas situações que envolvem esse ponto delicado, que é a segurança pública, um ponto um tanto quanto peculiar e incomum nos debates que são trazidos a essa tribuna. Excelências, trata-se da situação do adolescente IODS, não é? Que foi apreendido por meio de um boletim de ocorrência circunstanciado. Ele foi apreendido quando foi-lhe atribuído a posse de 3 gramas de droga, distribuídos em 25 pedrinhas de crack, no bairro Bom Jardim, além da quantia de 145, se eu não me engano, R$145. Isso na manhã, no início da tarde do dia 28 de maio de 2024. Na altura adolescente, já hoje... não, ele ainda não atingiu a maioridade. Atingiu, doutor? Atingiu. Pronto. Ele é de 2006, sim. Já adulto, não é? Esse, na altura adolescente, foi apreendido e foi-lhe aplicada a internação provisória e em sede de decisão de primeiro grau de sentença, foi-lhe imposta a pena, peço desculpa pelo termo tecnicamente inapropriado, mas que numa prática, numa vivência, se converte nos seus fundamentos, né, no seu sentido, uma sanção de internação provisória, de internação ao adolescente hoje adulto, né? Primeiramente, excelência, eu preciso trazer um pouquinho desse fato, né? O adolescente foi surpreendido num bairro que é conhecido pelo domínio de uma determinada facção. Ele se encontrava na narrativa dos policiais que o apreenderam, únicas testemunhas desse processo. Ele se encontrava numa casa, numa vila, uma casa que foi descrita como casa abandonada. Ele se encontrava deitado em uma rede e ao chão havia essa substância. Ele foi levado à delegacia especializada, onde prestou suas declarações, foi submetido a exame de corpo de delito de cautela, respondeu a esse processo, esse procedimento, não é? Também foi submetido à avaliação psicossocial, que consta nos autos,
Mas inicialmente, eu queria trazer, e porque ao adolescente não pode ser imposto qualquer medida que seja mais grave às imputadas ao público adulto, eu queria sustentar inicialmente o princípio da insignificância. O princípio da insignificância, e aqui me recordo das minhas aulas de direito penal, né, o crime dividido em fato típico, antijurídico e culpável, né, ele tem a sua materialidade inserida no contexto de fato típico. Né? Enquanto realidade material, o crime precisa ofender, impor um grau de ofensividade à sociedade de uma forma tal que exija essa medida extrema, que é a intervenção do Estado no sentido de sanção. Na hipótese, excelências, eu estou diante de uma quantidade desprezível de substância tida como droga. Nesse contexto, sustentamos em favor do Isaac a aplicação do princípio da insignificância, de modo que se o fato a ele imputado seria análogo a um crime, é preciso dizer que esse crime materialmente ele não existiu. Né? Então, dessa forma, não lhe pode ser imputado a prática de um ato infracional correspondente, análogo, né? Que espelha o artigo 33 da lei antidrogas. Caso Vossas Excelências não venham acolher essa tese inicial, lanço por dever de ofício a sustentação de que é completamente imprópria a aplicação de medida de internação a esse adolescente. Primeiramente, é preciso contextualizar, né, essa realidade que tanto palpita, né, e que eu tive eu não digo que uma felicidade, porque não é uma felicidade, mas a vida na defensoria me permitiu viver os dois lados dessa situação, na medida em que trabalhei no sistema prisional e trabalhei também com vítimas de violência. O nosso público, e aqui, embora não tenha atuado no socioeducativo, mas já tive a experiência de conhecer unidades onde os adolescentes se recolhem, e, para o meu estarrecimento, não há absolutamente nada em termos de vivência que diferencie das unidades prisionais. Preciso dizer que essa realidade, tanto de vida e de morte, de prisão, de cárcere, né? Ela é pertinente ao mesmo público, né? Tem um público que é atravessado por uma realidade de raça, de classe e de território, né? E assim, me causa um pouco de incômodo quando é preciso retirar Vossas Excelências desse espaço de conforto e remetê-las a um contexto que é muito peculiar e que eu acredito que Vossas Excelências não tenham experimentado, né, essa realidade. Eu preciso inicialmente citar que a Convenção 182 da OIT, ela reputa como uma das piores formas de trabalho infantil o aliciamento, o recrutamento de crianças e adolescentes para as atividades ilícitas, particularmente a produção e tráfico de entorpecentes. Né? Então, assim, é preciso conhecer essa realidade como uma realidade que imprime ao público adolescente, né, uma condição muito mais própria de vítima do que mesmo de algoz esse contexto. Preciso dizer também que em que
pese a existência de outras práticas de ato infracional que foram imputadas ao mesmo adolescente, eu tive a curiosidade, né, de examiná-las e verifiquei, sim, que todas se referem a pequenas, ínfimas, desprezíveis quantidades de substâncias entorpecentes. É exatamente essa guerra às drogas que autoriza, né, o uso, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de forma excessiva, a esse público que eu há pouco me reportei, no que se justifique, muitas vezes, até a supressão da vida do público jovem. Não é à toa que os índices de violência, né, eles retratam exatamente o perfil do adolescente tratado nesse processo como os maiores alvos da letalidade violenta no nosso país e que o nosso Estado também se destaca. Né? Excelências, pela quantidade, pelo perfil do assistido, pelo contexto social em que ele está inserido, não é cabível, de forma alguma, a aplicação de medida de internação. Seja porque a quantidade é insignificante, seja porque a lesão social é muito menos ainda, seja principalmente porque a aplicação de medida socioeducativa, ela, diferentemente da pena, embora, né, num contexto prático, a gente queira espelhar o sistema prisional, né, muito mais do que um propósito educativo, as medidas socioeducativas, elas têm um propósito pedagógico. Então, se a gente quer ver esse público que muitas vezes é cooptado, manipulado e muitas vezes coagido pelas organizações criminosas, e aqui faço questão de não deixar registrado o nome das organizações criminosas para não enaltecer o poder que elas detêm, né? O adolescente, ele deve ser visto dentro desse contexto. Né? Não é à toa que existe um programa de proteção próprio para crianças e adolescentes, né, que particularmente é um dos que mais funciona em termos de proteção, né, dada a força, né, o poder de fogo, de coerção, né, de substituição do próprio Estado em determinados territórios que as organizações criminosas detêm. Né? Então, digo, por uma questão de direito penal, uso do direito penal, por uma questão de propósitos, fins que são construídos, que são trazidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, digo também pelo contexto social em que é imputado, e, finalmente, né, por mais que se queira, não é, né, a internação, ela não tem nem o fim retributivo e muito menos essa prática, ela é uma prática eficiente em termos de segurança pública. Excelências, o poder, ele não deixa lacuna. Esse adolescente, ele sai do território, amanhã tem outro cooptado, coagido em seu lugar. Nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes, muito mais do que excluí-los. Então, por tudo isso, eu rogo a Vossas Excelências pela reforma da decisão de origem da sentença, no sentido de aplicar o princípio da insignificância para entender que não houve ato infracional na espécie, ou em uma tese subsidiária, né, reformar a referida sentença para impor ao adolescente medida socioeducativa em
ambiente aberto. Agradeço a atenção de todos e rogo por justiça em relação ao caso que ora exponho. Muito obrigado, doutora Gina, pela judiciosa sustentação oral e concedo a palavra à representante do Ministério Público, doutora Ana Bastos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento essa egrégia Câmara, através do desembargador-presidente, do Ricardo, do patrocínio, demais servidores. E defensora pública, doutora Gina. Bom, eu vou me referir aqui ao I e ao S, por Isaías, que é o primeiro nome dele, que me incomoda tratar pelas... Isaac, exatamente, Isaac de Oliveira de Souza, porque me incomoda chamar pelas siglas. Inclusive porque ele já é maior de idade, hoje ele já tem 18 anos. Tá? Então, vamos iniciar. Eu falo aqui, resumidamente, que cuida-se de um recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor do Isaías, do Isaac, em face da sentença que aplicou a medida socioeducativa de internação por ato infracional análogo ao tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343. Com efeito, segundo consta dessa representação, no dia 28 de maio de 2024, o Isaías foi flagrado realmente numa casa abandonada, deitado numa rede, e ali embaixo da rede havia 25 pedras de crack, uma balança, materiais utilizados para embalo de drogas, 3 aparelhos celulares e uma quantia de R$145. Naquela oportunidade, Isaac confessou que aquele material e aquela droga eram seus, era para venda, e que ele fazia parte da facção Comando Vermelho. Ao chegar na delegacia, ele também confessou, também assumiu essa autoria perante a autoridade policial. Lá na delegacia, a delegada, lá na delegacia, né, dos atos infracionais. Bom, a defesa, ela pede absolvição no recurso de apelação, sob o argumento de que o Isaías negou essa autoria perante o juiz, em juízo, né, a audiência em juízo. Ocorre que foram 3 ou 4 situações em que o Isaías confessa a autoria. Primeiro, quando pego em flagrante, com os 2 policiais. Quando chegou na delegacia, perante a autoridade policial. E um mês depois, em 2 de julho de 2024, na ocasião do relatório de diagnóstico polimedicinal de internação provisória, constando nos autos folha 5666, perante o SEAS, que é a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, quando ouvido pela assistente social, a doutora Ivana Andrade, novamente confessou a traficância. Abre aspas, eu vou ler a parte que ela fala da confissão. O socioeducando em tela foi atendido inicialmente no dia 4 de junho pelo Serviço Social, mantendo escuta ativa, solícito e colaborativo. Em relação ao ato infracional praticado, mencionou que estava numa casa alugada no valor de R$300, confirma que estava traficando, justificando que estava há 5 meses em busca de um trabalho nos armazéns, por não conseguir trabalhar, desse modo, resolveu voltar a traficar. No mesmo relatório, Isaac também foi ouvido pela psicóloga Brena Maia, folha 60, e ali também ratificou essa confissão quando disse: no que se refere ao contexto infracional e sua noção de responsabilização, o aludido explicou que é reincidente, apresenta um largo histórico de cumprimento de medidas socioeducativas e reincidência em atos infracionais. Isso é as folhas 60 dos autos.
Quanto ao contexto atual, ele não apresenta reflexão acerca das implicações de seu comportamento delitivo e apresenta fala que fez por necessidade e facilidade. Além disso, o aludito denota pouca conscientização. Pois bem, na apelação, a defesa se prende à negativa do Isaías em juízo. E o fato de que não há testemunhas do povo, mas somente a fala dos dois policiais. Entende, pois, que há muito mais do que isso. Como já dito aqui, ele confessou essa autoria perante os policiais na hora do flagrante, perante a autoridade policial, depois ouvido pelo assistente social por uma psicóloga. Além disso, Isaías, na época, nem estudava, nem trabalhava, havia sido expulso do colégio nos primeiros dias de aula do primeiro ano do ensino médio e nunca mais retornou ao colégio. E, além disso, teve passagens em 2022, 2023, e ambas pelo mesmo ato infracional análogo ao tráfico de drogas, o que revela reincidência na conduta infracional. Destaca-se ainda que, em juízo, realmente ele negou a autoria, mas ele não negou que estava lá na Boca de Fumo, que é conhecida por toda a região, inclusive fica a 800 metros da casa dele. Eu comparei os dois endereços, fica ali bem próximo. E o que ele fez em juízo foi mudar a narrativa. Ele não negou que estava no local e imputou ao proprietário daqueles pertences uma pessoa que ele diz que se chama Maguin. No entanto, tal versão não se mostrou verossímil, uma vez que sequer foi mencionada por ele em seus depoimentos. Ora, excelência, de um lado, nós temos o material apreendido, que não é só a droga, nós temos a balança, nós temos os papelões, os plásticos, nós temos um dinheiro para quem nem sequer trabalhava, nós temos 3 celulares, nós temos o testemunho desses 2 policiais, a própria confissão do Isaac por 3 vezes, e, de outro lado, nós temos apenas essa mudança de versão perante o juízo. Para corroborar com essa tese do Ministério Público de que da negativa apenas em juízo, eu trouxe aqui um julgado recente de São Paulo, vou ler só a parte que diz respeito aqui ao caso, que é direito penal, apelação criminal, tráfico de drogas. O réu foi condenado por tráfico e apelou pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para porte de droga para uso pessoal. Razões de decidir. A condenação foi mantida com base nos relatos dos policiais e na confissão do réu no inquérito, não devendo prevalecer a sua fantasiosa negativa em juízo, a qual ficou isolada nos autos, que é exatamente o caso subjúdice. Esse aqui é uma apelação, agora de abril de 2025, São Paulo. Trouxe outros, mas nós já estamos aqui bem tarde, para resumir. Eu digo que, diante de tal conjuntura, conforme já reiterado pelo Ministério Público nas contras-razões, no parecer ministerial em 2º grau, a medida de internação mostrou-se adequada, proporcional e necessária, diante da gravidade desse ato infracional, da reincidência e da necessidade de maior fiscalização por parte do Estado. E esse entendimento está com base também no entendimento jurisprudencial, princípios constitucionais, também respalda a internação como medida excepcional e cabível aos casos como o que ora se apresenta. Dito isso, eu entendo pelo conhecimento do recurso, mas pelo improvimento, deve manter a sentença de 1º grau. É o que eu tenho a dizer, muito obrigada. Obrigado, presidente. Como eu disse hoje, excelentes sustentações, cumprimento as 2 eminentes representantes do parquê, a doutora Ana e a doutora Gina, da Defensoria Pública, pelo trabalho, e que passa para a gente o amor que elas têm pela instituição, né? O amor e as obrigações que têm para as respectivas
instituições. Eu não vi complexidade nesse caso. Primeiro, eu sempre vou aqui, os colegas percebem, eu vou logo para a sentença do juiz. Né? E vi um excelente juiz, o filho da Nilce. Deusdete, que é um excelente juiz, um excelente ser humano, rapaz preparado, tá? Vou olhar, examinar, e eu não vejo, pedindo a minha defensora pública, não vejo como modificá-la. Como bem mencionou a doutora Ana, ele tem vários... é uma pequena porção, é insignificante, mas aqui acho que não se cabe esse princípio, em razão da manifesta reincidência. Ele tem vários atos infracionais. Né? Já foram aplicadas outras penalidades a ele, e se mostraram ineficazes. Né? Ele prosseguiu, continuou. Ele se aperfeiçoou. Ele, inclusive, estava até então, pelo menos, a traficar. Ele tinha balança, outros instrumentos, ou seja, não era nem para consumo próprio. Então, a sociedade tem que, embora, acima de tudo, procurar corrigir, é muito difícil, né? O sistema mesmo prisional, você conseguir corrigir, melhorar as pessoas, é muito complicado, mas há que se ter uma resposta. Ele vive num ambiente de alta periculosidade, supostamente, integrando facções e tal. E hoje, infelizmente, a gente vê os menores infratores cometendo os delitos mais gravosos, mais graves. Até porque os maiores colocam. Porque entende, não, você é inimputável. E estimula, e eles vão ser utilizados por essas pessoas mais vividas, mais experientes, mais perigosas. Então, eu não vejo outra saída. Ele já recebeu outras aflições, não mostrou recuperação, ao contrário, está numa cadeia, né, sucessiva de infrações. Eu não vejo como modificar a sentença. Tem o outro lado, que é o lado da proteção da sociedade. Né? Um ambiente que a gente vive hoje, de medo. A violência mais e mais, as pessoas dominando, principalmente os bairros da periferia, chantageando as pessoas, né? Exigindo taxas, pagamentos, como todos nós sabemos disso. Eu já vi aqui, eu tive conhecimento, não vem bem ao caso, mas é nesse contexto maior que eu quero me reportar, de ata de condomínio, onde os condôminos se reúnem, se o síndico não quis pagar, se não vão pagar uma importância tal, uma facção tal, para a gente ter paz aqui. E a Assembleia deliberar. Vamos pagar o que seja para a gente ter paz. E já vi e sei de muitos outros casos, vi muita coisa na presidência, me deu mais experiência ainda, eu não vou me reportar aqui, porque até nós já estamos no avançado da hora, aqui desde cedo, nesses julgamentos. Pois bem, então eu, senhor presidente, mais colegas, representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, o meu voto é pelo conhecimento da apelação, mas pelo total desprovimento, mantendo a sentença lá do doutor Deusdete. É meu voto. Muito obrigado, desembargador Abelardo. Como vota o desembargador Leite Albuquerque? Não, senhor presidente, parabenizo aqui a doutora Ana Maria Gonçalves Bastos de Alencar e a doutora Gina Kerli Pontes Mourão. Verdade, se vê que são
vocacionada mesmo, né? Aquele zelo, aquele cuidado com a prestação jurisdicional. Doutora Navarro, me surgiu, embora eu estivesse aqui mexendo no processo, eu estava acompanhando. Essa confissão feita no inquisitorial com o delegado e os policiais, parece 2 policiais que Vossa Excelência falou, consta no inquérito? Sim. Foi só... Não, consta no inquérito. Consta no inquérito. Consta no inquérito. Aí isso aí por si só já... Inclusive, Vossa Excelência, como relator, disse que até balança. Então, Também consta no auto de apreensão, a balança, a droga, o dinheiro, os 3 celulares. É o histórico, né, já da vida dele. Eu peço venhas à doutora Gina e vou acompanhar seu excelência o relator. No caso aí, a discussão seria para o internamento, né? É assim como voto. Agradeço, desembargador Albuquerque. Eu também cumprimento tanto a representante da Defensoria como a representante do Ministério Público, que fizeram belas e aguerridas sustentações orais, mas também eu acompanho o eminente relator. O caso dos autos é suficientemente claro, é uma prática reiterada de atos infracionais. O objetivo do sistema da infância e da juventude é exatamente a ressocialização das crianças e dos adolescentes em conflito com a lei, e no caso aqui é bastante clara a necessidade dessa interrelação, dada o reiterado cometimento de atos infracionais da mesma natureza, e há elementos suficientes para se aplicar a medida de internação, de maneira que, sem qualquer retoque ao voto do eminente relator, tanto o voto escrito como o voto oral, eu subscrevo integralmente as razões levantadas pelo eminente relator e já proclamo o resultado, que é unânime no sentido de conhecer e não prover o recurso. Tudo nos termos do voto da relatoria e julgamento encerrado. Na sequência, eu chamo a julgamento, na modalidade virtual, a apelação cível número 173 da pauta. O apelante é José Paulo do Nascimento e o apelado é o Banco Itaú Consignado S.A. e pelo Itaú requereu sustentação oral a doutora Gisélia Dantas da Silva, que já se encontra na tela, na sala virtual, o AB 34.066, e eu indago a doutora Gisélia se dispensa a leitura do relatório. Está unânime? Bom dia, excelências. Doutora Gisélia. Bom dia. Excelência, sim, dispensa o relatório. Doutora Gisélia, pergunto se dispensa também a própria sustentação oral, tendo em vista que o voto condutor é pelo desprovimento do recurso. Perfeitamente, excelência, dispensa sim. Já anuncio o resultado, que é unânime no sentido de conhecer do recurso de apelação e negar de provimento, tudo nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia, julgamento encerrado. Muito obrigada, uma boa tarde. Excelente final de sessão a todos. Na sequência, eu chamo a julgamento o agravo de instrumento número 50 da pauta. O agravante é Botica Comercial Farmacêutica Limitada e a agravada é Francisca Selle, de Lima da Cruz. Há requerimento de sustentações orais por ambas as partes, tanto agravante como agravada. Não é isso? Doutora Jode L. se encontra na sala, doutora Michele Grace também. Eu indago a ambas se dispensam a leitura do relatório. Pela agravante, dispensa a leitura. Dispensa a leitura, excelente. A secretaria anota e, dentro de 3 minutos, né, a gente dará a palavra a Vossas Excelências. Está faltando o desembargador Albuquerque.
Pois bem, retomando nossos trabalhos, pela parte agravante falará a doutora Michele Grace Gonçalves, a quem concedo 15 minutos para sustentar perante a Câmara. Obrigada, Vossa Excelência. Gostaria de cumprimentar a todos os membros dessa Câmara e a todos que nos acompanham. Me comprometo a ser breve e a não atrapalhar os andamentos dos trabalhos de Vossas Excelências nesta manhã, já início de tarde. O motivo da minha fala hoje é ressaltar o principal ponto que considero que deveria ser observado para o julgamento desse agravo de instrumento. Para contextualizar, inicialmente tratava-se de uma ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com pedido de reparação por danos morais. Sobreveio a sentença de procedência que condenou a empresa ao pagamento do valor de R$ 5.000 referente à indenização por danos morais. No cumprimento de sentença, a parte exequente executa o valor de R$ 5.000 referente à condenação por danos morais. No entanto, ela também acrescenta à execução o valor de R$ 48.909,25, alegando que teria havido um descumprimento da obrigação de fazer liminarmente concedida, que determinava a retirada do nome da parte dos cadastros de inadimplentes. Esse valor exorbitante foi calculado com base em 699 dias de suposto descumprimento, utilizando uma multa diária de R$ 50. O ponto central, excelências, é que esse prazo de 699 dias, sem qualquer prova concreta nos autos de que a obrigação de fazer tenha sido descumprida nesse período. O montante pleiteado a título de astrentes é 10 vezes superior à condenação principal de R$ 5.000, evidenciando essa desproporcionalidade, afrontando os princípios da razoabilidade e gerando enriquecimento sem causa. E considerando o entendimento já consolidado do STJ de que é possível revisão das astrentes a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrarem excessivas ou desproporcionais, inicialmente pugna pela exclusão da multa por não ter sido realizada nenhuma prova do efetivo descumprimento pela agravada. Subsidiariamente, requer revisão dessa multa diária e do patamar atingido para que se obedeça aos parâmetros fixados pela jurisprudência atual. Também chama atenção para a ausência de limite máximo para a multa diária de R$ 50, que resultou na fixação de astrentes desproporcionais. Ressalta-se que essa multa sem teto ultrapassou os limites da razoabilidade e, da mesma forma, fere os princípios da proporcionalidade, novamente gerando enriquecimento ilícito sem causa. Enriquecimento sem causa, especialmente diante da inexistência de prova do prejuízo à parte autor e da comprovação do período em que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito. Outro ponto a ser destacado é o excesso na execução pela contagem de dias corridos. As multas fixadas para cumprimento de obrigação de fazer possuem natureza processual, razão pela qual devem ser computadas em dias úteis, conforme o entendimento já consolidado no STJ e no Tribunal de Justiça do Ceará. A decisão agravada a considerar dias corridos, de certa forma, incorre em erro material, gerando cálculo excessivo e desproporcional das multas. Motivo pelo qual requer a reforma da decisão para que a contagem dos dias multa observe o critério de dias úteis, corrigindo esse excesso verificado na execução. E, encerrando, eu confio agravante que essa Egrégia Câmara certamente saberá aplicar o direito com proporcionalidade, justiça e corrigindo o excesso verificado, preservando a coerência do sistema, da boa-fé processual. Obrigada. Agradeço, doutora Michele, pela sustentação oral e concedo a palavra à doutora Jorge L. Silva Gomes. 15 minutos. Colém da Câmara, excelentíssimo senhor presidente deste Colém do Tribunal, excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, nobres colegas advogados e demais serventuários aqui presentes. Uma boa tarde. O recurso do agravante tem como objeto a redução das astraentes, por julgá-las desproporcional, bem como a contagem, né, dos dias multa em dias úteis. A presente sustentação tem o objetivo de demonstrar a necessidade da manutenção da decisão recorrida, uma vez que houve descumprimento da decisão judicial e que esse descumprimento perdurou por quase 2 anos, mesmo tendo a agravante sido devidamente intimada da decisão. No caso concreto, nós temos a seguinte situação fática. A agravada teve seu nome negativado.
a requerimento da agravante em 20 de 12 de 2012, referente a um contrato cuja dívida era de R$ 760,12. Em 18 de 3 de 2016, o juiz de primeiro grau deferiu, por meio de decisão interlocutória, um pedido de tutela antecipada, com o único fim de retirar o nome da agravada dos órgãos de restrição. E, nessa mesma oportunidade, fixou multa diária no valor de R$ 50 em caso de descumprimento. O processo, Excelência, possui mais de 9 anos e o agravante teve inúmeras oportunidades de demonstrar o cumprimento da obrigação, mas não o fez. A agravada, por sua vez, demonstrou a inscrição da dívida, folhas 12 do processo originário, e demonstrou que a situação só se resolvera apenas em 2022. E aí faço citação às folhas 120 e 122 do processo originário, período em que já não havia mais negativação em seu nome. Em que pese haver provas de que o Boticário foi credor responsável pela inscrição, é importante destacar que na petição de folhas 88 e 89, o agravante pugnou expedição de ofício aos órgãos de proteção de crédito para que informassem o CNPJ da empresa que realizou a inscrição objeto da presente demanda, mas não solicitou nenhuma informação acerca de quantos dias o nome da agravada ficou negativado. A resposta do órgão responsável foi anexada ao processo e conseguimos visualizar que não constavam restrições no nome da agravada em 19 de 4 de 2022. Após sentença, pedido de cumprimento de sentença, o agravante apresenta impugnação, alegando possibilidade de extinção ou revisão das astraentes e impossibilidade de enriquecimento ilícito pela parte. O presente caso está perfeitamente enquadrado no parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo Civil. As astraentes, e agora eu cito o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, tem como objetivo coagir a parte a cumprir a obrigação imposta judicialmente. O seu objetivo principal é fazer com que a obrigação principal seja cumprida. Ainda segundo o senhor ministro, a multa é obrigação acessória à determinação do juiz e não acessória ao ilícito contratual. Essa multa busca defender a autoridade do próprio Estado juiz. E o Poder Judiciário precisa ser mais rigoroso no trato daqueles que se recusam a cumprir a ordem judicial, ainda mais se tratando de um processo que tramita desde 2016. E o agravante, novamente, em nenhuma oportunidade demonstrou o cumprimento da obrigação, da determinação do juízo. Obrigação esta que lhe cabia. O valor da multa, Excelência, foi arbitrado em R$ 50 por dia. R$ 50. Valor este irrisório para uma empresa de grande porte, conhecida nacionalmente e internacionalmente. O ministro Cueva pontua que só tem direito à redução de multa aquele que abandona a recalcitrância. Trata-se de espécie de sanção premial, consequência jurídica positiva para estimular o comportamento indicado pela norma legal, independente de sua natureza. O comportamento do agravante tem base em uma renitência sem justa causa, pois ao invés de descumprir uma ordem judicial, ao invés de cumprir, na verdade, uma ordem judicial, fez reiterados pedidos de expedição de ofícios aos órgãos de restrição, com o objetivo de se esquivar da obrigação. Quando, na verdade, restou comprovado que foi o Boticário quem solicitou a inscrição do débito. É certo que, uma vez fixada a multa, é possível alterá-la ou até mesmo excluí-la a qualquer tempo. Mas, segundo a excelentíssima ministra Nancy Andrighi, a mudança sem uma circunstância superveniente que a justifique não deve ser admitida. E, no presente caso, o agravante não apresentou nenhuma circunstância superveniente que possa justificar pedidos de redução ou até mesmo de exclusão, pois se hoje se encontra nessa situação foi por pura desídia de sua parte. Mérito dos desembargadores foram 699 dias de descumprimento de ordem judicial. A sentença transitou em julgado em 30 de agosto de 2023. A parte autora protocolou o pedido de cumprimento de sentença em 4 de setembro de 2023 e apenas em 22 de março de 2024 o agravante levanta a hipótese dessa possibilidade de extinção / revisão das astraentes, sob uma justificativa vã de enriquecimento ilícito. Sendo que a agravada não
a agravante não comprovou que foram poucos dias, tantos dias de descumprimento, simplesmente manteve-se inerte. Esse fato foi constatado por documentos anexados aos autos, anexados inclusive pela CDL, e o agravante poderia ter feito essa prova e contraditar o que for alegado pela parte agravada, mas não fez. A multa arbitrada, nós defendemos que não é exorbitante. Se nós fizermos a atualização monetária para a data de hoje, esse valor chega a R$ 78,99. E, novamente, esse valor não é desmedido. Agora, de fato, concordo com a colega advogada que o valor de R$ 48.909,25 é exorbitante. Concordo. Mas se nós analisarmos fora do contexto processual. Mas só chegamos a esse valor devido à desobediência do agravante, que mesmo ciente da decisão interlocutória, optou por continuar descumprindo a ordem judicial. Não é justo que a parte autora ou até mesmo o Estado membro, o Estado juiz, sejam desrespeitados dessa forma. E, nesse momento, nós não estamos falando apenas do valor pecuniário, mas sobre o respeito às decisões judiciais. O valor considerado exorbitante pelo agravante nada mais é do que o resultado de sua inércia. Trazer à baila a justificativa de enriquecimento sem causa, de forma generalizada, sem nenhuma justificativa plausível, é querer se eximir novamente da responsabilidade que lhe cabe. E lembro que, para configurar o enriquecimento ilícito, sem causa, nós precisamos conjugar 4 elementos, quais sejam o enriquecimento em sentido estrito, por uma parte, o empobrecimento de outra parte, o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de justa causa. E aqui visualizamos que não há empobrecimento de outra parte, pois esta possui vasta condição financeira, e se realmente se importasse com o valor pecuniário, teria cumprido a decisão nas diversas oportunidades que teve. Não se vislumbra também nexo de causalidade entre um e outro, e visualiza-se, portanto, a justa causa que fala por si só. Né? Sobre a contagem das astreintes em dias úteis ou dias corridos, nós defendemos que é fundamental que sejam contados em dias corridos e não em dias úteis, pois a natureza da multa diária é justamente garantir a efetividade da ordem judicial e assegurar o cumprimento da decisão no menor tempo possível. A contagem em dias corridos reforça a urgência e a seriedade da determinação judicial, evitando que o descumprimento se prolongue ainda mais. Além disso, a contagem dessa forma é um meio de assegurar que a parte obrigada não utilize expedientes para postergar o cumprimento, como feriados ou finais de semana, o que poderia enfraquecer a eficácia da medida coercitiva. O propósito das astreintes é justamente compelir o cumprimento imediato da ordem, e contar apenas em dias úteis poderia até mesmo reduzir a efetividade desse mecanismo. Portanto, a contagem em dias corridos é essencial para manter a coerência e a força da decisão judicial, garantindo que a parte cumpridora sinta a pressão constante para atender a determinação no menor prazo possível. Concluindo, excelências, destaco que o posicionamento desta turma não se enquadra aos fatos defendidos pelo agravante, uma vez que esta Câmara se posicionou, inclusive recentemente, que é legítima a fixação das astreintes em valor compatível com a finalidade coercitiva da medida, o que não configura enriquecimento ilícito da agravada quando for proporcional ao descumprimento. E aqui nós, 690 dias, e ainda que se transforme em dias úteis, o valor arbitrado pelo juízo primeiro de R$ 50 diários não é desproporcional. Destaco também que os fatos alegados pela agravada se enquadram perfeitamente no Código de Processo Civil, bem como coaduna com entendimentos jurisprudenciais desta colenda Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. Destaco, por fim, que as demais provas que estão no autos, inclusive, confirmam a tese aqui defendida, razão pela qual requer a total improcedência do recurso interposto pelo agravante. Finalizando, agradeço a atenção de Vossas Excelências e o espaço para esta manifestação. Estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado, doutora Jorge Gomes, e você dá a palavra ao eminente relator para proferir o seu voto. Renovar os cumprimentos a todos e enaltecer o trabalho, a sustentação oral
das nobres advogadas Michele, Grace e Jorge Gomes. Excelente, parabéns. Vou também procurar, e já são mais de 3 horas, ser o maior objetivo possível. A questão aqui, como visto, é sobre o valor das astraentes. Em execução de sentença, um dano moral reconhecido no valor de R$ 5.000. Este descumprimento gerou uma multa superior a R$ 48.000. Então, eu estou afirmando aqui no meu voto, a multa combinatória é legítima, sim, houve descumprimento da obrigação. As astraentes no valor diário de R$ 50 é proporcional. Contudo, tem que haver uma limitação no seu total, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aqui no meu voto, eu estou, e não é obrigatório, não há essa obrigação de nivelar o valor do dano moral, pode ser mais, pode ser menos, mas eu estou propondo a redução para R$ 5.000, são os precedentes nossos aqui, né? E trago jurisprudência a este respeito, e então estou dando provimento para fazer essa redução. Evidentemente que os valores serão corrigidos, etc, etc. É meu voto, presidente. Como voto, desembargador Leite Albuquerque. Como gosto de falar, Vossa Excelência, eu parabenizo as duas causíticas aí pela sustentação oral, viu? E como gosto de dizer, Vossa Excelência, o presidente, eu vou seguir esse mesmo caminhar, Sua Excelência. Zenit. Nesse mesmo Zenit. Agradeço, desembargador Leite Albuquerque. Acompanhando Sua Excelência. Na sequência, eu voto e eu também cumprimento as nobres causídicas pelas judiciosas sustentações orais. E eu adianto que comungo com o mesmo pensamento do eminente relator, já havia votado provisoriamente e agora confirmo o voto, acompanhando a relatoria, porque essa multa ela poderia muito bem ser objeto de uma fixação de um teto pelo próprio juiz de primeiro grau, e, na ausência de cumprimento dessa obrigação de fazer, o fato poderia perfeitamente ter sido comunicado pelo credor ao juízo de primeiro grau, que, diante da recalcitrância da pessoa a quem essa ordem se dirigia, poderia perfeitamente ele próprio expedir um ofício pela Secretaria do Juízo, que teria o mesmo resultado prático equivalente do que a medida a ser tomada pelo devedor da obrigação. Inclusive, é pacífico na jurisprudência do STJ o dever da parte prejudicada em mitigar o próprio prejuízo. E, deixando essa multa crescer a essa exorbitância, certamente não fez o credor uma conduta que seria a de mitigar o próprio prejuízo se não houvesse a retirada do nome dele dos cadastros de inadimplentes. Então, com essas considerações, eu voto acompanhando a relatoria e já anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, né, desembargador? Parcialmente provido, agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto do... Corrigindo. Recurso conhecido e parcialmente provido, julgamento unânime nos termos do voto da relatoria, julgamento encerrado. Agradeço às nobres causídicas. Na sequência, chama julgamento a apelação civil número 89 da pauta. A apelante é a Embracon, administradora de consórcio limitada, e o apelado, loteamento Brisas do Araripe Empreendimentos Imobiliários SPL Limitada. Quem requeriu sustentação oral pelo apelado foi o advogado Fernando Pessoa de Aquino Filho, OAB da Paraíba, número 27.705, a quem convido a fazer sua sustentação oral. A secretaria informa.
Advogado ausente, segundo a secretaria, e eu já anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: a apelação conhecida e provida. Votação unânime nos termos do voto do eminente relator, desembargador Leite Albuquerque. Na sequência, chama a julgamento a apelação número 203 da pauta. O apelante é Guacira Alimentos Limitada e a apelada é CBP, Cesta Básica Pureza Comércio de Alimentos Limitada, e ambos os advogados requereram sustentação oral. Pelo apelante, requereu a doutora Yasmin Carbone Marangoni, OAB São Paulo, número 525.623, que eu já visualizo aqui na sala virtual. E pela apelada, o doutor Francisco Eudásio da Silva, OAB Ceará, número 31.284. Doutor Francisco Eudásio se encontra presente, está ausente, a secretaria informa, e eu indago a doutora Yasmin Carbone se dispensa a leitura do relatório. Bom dia, boa tarde, na verdade, dispenso, Excelência. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, doutora, para fazer sua sustentação oral. Ok, muito obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento todos os desembargadores aqui na pessoa do desembargador presidente, doutor Ricardo. E, em razão do adiantar da hora, prometo ser breve em minhas explanações e ressaltar só o que é realmente necessário. Excelências, de forma resumida, o presente caso, na origem, se trata de uma ação de cobrança proposta pela apelante Guacira, que aqui represento, em face da apelada, tendo em vista a inadimplência de um contrato de compra e venda celebrada entre as partes. A ação de cobrança foi acompanhada por 2 notas fiscais e os respectivos instrumentos de protestos, e com o decorrer da ação, sobreveio sentença de improcedência sob o principal fundamento de que não havia, supostamente, no entendimento do douto magistrado de primeiro grau, provas da efetiva entrega de mercadoria. Ocorre que, como restou esmiuçado nas razões de apelação, e aqui será brevemente pontuado, a relação de compra e venda restou devidamente comprovada nos autos, através do aceite da nota fiscal eletrônica. E eu aqui destaco que, além das notas fiscais e do instrumento de protesto, que nunca foram contestados pela apelada, é possível verificar que a apelada recebeu de fato os produtos vendidos pela apelante, que é o ponto principal aqui do nosso caso, em razão dessa referida autorização na nota fiscal eletrônica no sistema da Fazenda do Estado. Em observância da própria nota fiscal, que é destacada em apelação, consta a autorização de uso, que é, Excelências, um termo técnico do sistema que é dado pela apelada quando ela reconhece essa nota fiscal. Essa referida autorização eletrônica, que ocorre nas notas fiscais eletrônicas, equivale ao mesmo de um aceite, uma assinatura física, um canhoto. Em sede de apelação, foi trazido diversos estudos e explicações técnicas como se dá esse aceite no portal do sistema do governo, os quais demonstram que a apelada nunca teria realizado essa autorização, esse reconhecimento na nota fiscal, caso ela não houvesse recebido os produtos. Além disso, após vencidas as notas fiscais e não pagas pela apelada, a apelante prosseguiu com o protesto das notas fiscais, e a apelada nunca se insurgiu, justamente porque era do seu conhecimento a realização da compra e venda e a inadimplência por ela. Aqui eu destaco que o protesto aconteceu em 2013 e a ação foi proposta em 2017, dentro do prazo prescricional. Mas, no decorrer desse tempo, no decorrer desses 4 anos, a apelada ficou com o nome protestado e nunca se insurgiu ou afirmou não ter recebido os produtos, ou afirmou não reconhecer a dívida, se valendo de um argumento de que não haveria o comprovante de entrega apenas para se furtar das obrigações. Por fim, Excelências, eu gostaria de destacar que o reconhecimento da autorização eletrônica, em que se equipara a um aceite físico, ele foi reconhecido, ele na verdade é reconhecido por diversos tribunais, inclusive esse egrégio tribunal, e eu peço vênia para ler um julgado da Terceira Câmara de Direito Privado, que foi proferido em novembro de 2024 pelo ilustre desembargador Francisco Lucídio de Queiroz, que ele ressalta essa mesma ocasião referente ao aceite eletrônico. Ele fala assim na sua ementa, no seu voto.
As notas fiscais constituem prova escrita idônea, permitindo a presunção da existência do crédito reclamado, cumprindo o requisito essencial para o manejo da ação monitória. Naquele caso era uma ação monitória, aqui é uma ação de cobrança, mas é o mesmo caso. Consta do portal de consulta de notas fiscais eletrônicas que as notas fiscais objeto da presente monitória foram autorizadas pela hora apelada. Fato é que a empresa apelada não trouxe aos autos qualquer documento que amparasse a sua defesa no sentido de que as notas fiscais acostadas aos autos não são aptas a atestar o recebimento das mercadorias. O desembargador ainda pontuou: a apelada não produziu prova de que não autorizou as notas fiscais em questão, tampouco que as tenha contestado ou impugnado no portal de nota fiscal eletrônica do governo, onde consta inclusive o protocolo da validação das respectivas autorizações, que é o que aconteceu no presente caso. E depois ele só ressalta o seguinte: a prova escrita sem eficácia de título executivo, que instrui a ação monitória, pode ser constituída por contratos, notas fiscais e aceites eletrônicos, desde que permita a presunção da existência do crédito. Então, aqui, excelências, eu quero pontuar que, em análise da sentença de primeiro grau, o juiz entendeu que houve, sim, uma relação entre as partes, tanto que foi ouvidas testemunhas que comprovaram que, de fato, a Guacira sempre vendeu produtos para a apelada, só que no entendimento do magistrado não havia tido comprovação dessa nota fiscal em específico. Então, aqui, a apelante, ela se socorre e aponta que houve sim essa comprovação, inclusive por esse aceite eletrônico, que é o mesmo do aceite físico. Inclusive, esse egrégio tribunal já reconhece nesse mesmo sentido. Dito isso, eu pleiteio pelo provimento do recurso de apelação, para que a sentença de primeiro grau seja reformada e a ação de cobrança seja julgada procedente, tendo em vista que a apelada recebeu os produtos, foi protestada, nunca realizou o pagamento, nunca se insurgiu, e se mantida a sentença da forma que está, ela continuará não honrando com as suas obrigações e a apelante continuará no prejuízo. Agradeço a oportunidade da sustentação oral de forma virtual. Obrigado, doutora Yasmin. Concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Gomes Correia. Pois não, senhor presidente, renovando aqui os cumprimentos. Doutor Yasmin, parabenizo aí pela sua fala, muito bem sucinta. Eminentes pares, trata-se de apelação cível interposta por Guacira Alimentos Limitada contra a sentença da segunda Vara de Horizonte, que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada pela parte autora em desfavor de CBP, Cesta Básica Pureza Comércio de Alimentos Limitada, visando a condenação da ré ao pagamento de R$ 69.847,02, com a atualização monetária decorrente de 2 notas fiscais de venda de mercadoria. A parte autora recorreu alegando, em síntese, que a emissão e o aceite eletrônico das notas confirmariam a regularidade da cobrança, além de sustentar que a ausência de manifestação da parte ré após o protesto reforçaria sua tese. Nós temos 3 questões em discussão. A primeira, definir se é possível conhecer de tese recursal sobre a emissão e aceite eletrônico das notas fiscais, apresentada apenas em sede de apelação. 2. Segundo, estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança. E 3, determinar se há prova suficiente da entrega das mercadorias que embasam a cobrança. A tese relativa à emissão e aceite eletrônico das notas fiscais configura inovação recursal, pois não foi suscitada na fase de conhecimento, razão pela qual não pode ser conhecida na presente apelação. Afastada a preliminar de prescrição, considerando que o prazo aplicável é de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, e que a demora na citação ocorreu de entraves operacionais do Judiciário, conforme súmula 106 do STJ. Rejeitada a alegação de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso combate de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, a cobrança duplicata de aceite
exige a comprovação do protesto, bem como a demonstração da efetiva entrega e recebimento da mercadoria, nos termos do artigo 15, inciso 2º, letra B da Lei 5474/68. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a entrega das mercadorias constantes nas notas fiscais 11.834 e 11.785, não havendo canhotos assinados nem outros elementos que atestem o recebimento, conforme exigido pelo artigo 373, inciso 1º do CPC. Depoimentos colhidos em audiência demonstram a existência de relação comercial entre as partes, mas foram insuficientes para comprovar a entrega específica dos produtos cobrados, tratando-se de afirmações genéricas sobre a relação comercial anterior. De ofício, revisão do valor dos honorários comerciais, que deve ser fixado em 12% sobre o valor atualizado da causa, por não haver proveito econômico pela parte autora na demanda, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Eu voto e submeto à apreciação dos meus eminentes pares. Muito obrigado, desembargador Carlos. Como voto, desembargador Abelardo. Eu mantenho, senhor presidente, o meu voto provisório acompanhando a relatoria. Desembargador Emanuel. Não, senhor presidente, cumprimento aí a doutora Yasmin. Me veio aqui uma dúvida, entendeu? Com relação a esse aceite eletrônico. É prova, né? Que o contraditório nós podemos ter até no recurso, né? Com as contrarrazões. Aí vem a questão do princípio da verdade real. Se tem, na verdade, nos autos, esse aceite eletrônico, eu não sei se não seria o caso de deixar de lado a questão da prova da entrega da mercadoria. Nós teremos uma inovação recursal, né? Mas é uma matéria que não foi apreciada no primeiro grau. Mas nós já analisamos isso aí, creio, né? Com base nesse princípio da verdade real, admitindo até que a parte recorre, né? Aí vem as contrarrazões e se manifesta. Eu confesso, desembargador, eu estou em dúvida. Aí eu pedi. Quando tem dúvida, pede vista. Mas eu tô só uma chuvazinha aqui. Eu sei, não, tudo bem. Aí, se Vossa Excelência pedir. Não, tranquilo. Vossa Excelência pedir para sair de mesa. Né? Aí um outro colega já vai voltar. Porque pelo adiantado da hora, para analisar e tudo. Vossa Excelência. Vossa Excelência, aqui o que foi juntado aqui no recurso, ele juntou aquela chave de a nota fiscal, não tem nada, nenhuma prova de que houve o recebimento. Então, somente isso. Não, mas de que houve esse aceite eletrônico? Excelência, como se diz, o papel cabe tudo. Aqui nós não temos nenhum ato da parte que se alega, não temos aqui no processo. Houve esse aceite eletrônico. Ele colocou aqui a chave, folhas 208 e 209. Aí ele tem uma parte aqui que ele coloca aqui, emitente, coloca os produtos, mas nós não temos nada físico, entendeu? Não temos nada físico que venha essa existência desse aceite eletrônico. Não temos. Excelência, posso fazer uma pontuação? O aceite eletrônico está expresso...
Doutora, por gentileza, Vossa Excelência já fez a sua sustentação oral, a menos que tenha alguma questão de fato. Se for Só questão de queria pontuar direito, um fato mesmo. qual é o fato? Que esse aceite está na nota fiscal, na própria nota fiscal, só queria pontuar isso. Ele está expresso na nota fiscal eletrônica, não é nenhuma prova que teria que ser juntada, uma nova prova. Está expresso na nota fiscal, apenas isso que eu queria pontuar. Inclusive, Obrigado. está recortado em apelação. Fique esclarecido. Obrigada. Por nada. Desembargador Manuel, aqui, olha, nós temos folhas 208, que ela juntou com a apelação. A nota Aqui, fiscal. nós temos o que aqui? O que ela disse que não foi apreciado no primeiro grau, e que o meu julgamento foi que não foi, que houve supressão em considerar que houve um aceite, nós vamos suprimir o que o juiz de primeiro grau apreciou. Esse documento houve a juntada dele no segundo grau. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma chave de acesso, aquela nota fiscal que a Cefaz disponibiliza a numeração, e a gente vai no site e ela informa CPF, né, CNPJ, se for o caso. Aí, Mas na nota não tem nada que sinalize. não, aqui não tem nenhum nome com relação. Ajude aí. Tem um nome, tem um número aqui. Tem um número. Não, está aqui, pode abrir aí. A folha 208, eu estou na 209. Aqui. O que é que tem aqui? Data de autorização, eventos, quantidade 10 quilos, né? Ali, 7.500 quilos. Aí aqui na 210. Aí tem uma chave de acesso que ele dá. Nós temos a nota fiscal entendeu? Apenas na minha ótica aqui, a nota foi emitida. Aqui olha, em nenhum momento aqui se fala em aceite. Pronto. É tão somente isso. Eu vou acompanhar Folhas 209 e 210. Pronto. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Julgamento já concluído, eu vou anunciar o resultado, que é o seguinte. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Julgamento unânime, se encontra encerrado, tudo nos termos do voto do relator, desembargador Gomes Correia. Julgamento encerrado, e eu agradeço a presença da doutora Yasmin Marangoni. Obrigada, excelências. Ótimo final de semana. Igualmente. Na sequência, a apelação civil número 46 da pauta, apelante MMAN e apelada FMAM. Quem requereu sustentação oral pela parte apelada foi o doutor Tarciano Wilkerson Quarigazi Araújo, OAB número 33.764, do Ceará. Inclusive, falaria de Sobral. Se encontra presente? A Secretaria informa a ausência e eu anuncio o resultado do julgamento sob a relatoria do desembargador Abelardo Benevides, que é no sentido de conhecer e não prover o recurso de apelação. O julgamento unânime se encontra encerrado. Na sequência, o agravo de instrumento número 59 da pauta, agravante PHR de S, e o agravado PA de VSR, PAP de VM. E também agravado JJ de VSR, PAP de VM. Quem requereu sustentação oral pela agravante foi a doutora Ana Taila Aparecida da Silva Barbosa, OAB Ceará 40.848, está sendo convidada a fazer sustentação oral. Se encontra presente, doutora Ana Taila? Sim, excelência. Boa tarde, doutora Ana Taila. Thalia, desculpe. sem problema. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. O processo é sob a relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes e eu concedo 15 minutos para Vossa Excelência fazer sua sustentação oral perante a Câmara. Devido ao tempo, né, eu prometo ser breve também. Acredito que todos precisam terminar a sessão. Inicio saudando a todos, cumprimentando os novos membros, né, da Egrégia Câmara, os servidores da Justiça que se encontram presentes e os colegas advogados, né, que continuam na sessão. Bom, o caso aqui, excelências, é relativamente simples, né? Um pedido, na verdade, é um agravo de instrumento
em que foi concedidos alimentos provisórios no patamar de 80% do salário mínimo para 2 crianças. Atualmente, esse valor corresponde a R$ 1.214. A referida decisão ela foi pautada, né, unicamente nas alegações da genitora, tanto é que são alimentos provisórios, né, por essa razão. Acontece que a genitora alegou que ele ganhava R$ 4.000. As vendas brutas do seu empreendimento de delivery de sushi seria de R$ 4.000. De fato, excelências, o genitor, ele vende em torno de R$ 4.000 por mês. Mas existem 3 pontos extremamente importantes que não foram analisados, né, e que precisam ser ressaltados aqui. O primeiro são os custos operacionais, porque ele vender R$ 4.000 de sushi não equivale a ele ganhar R$ 4.000 por mês. É preciso ser considerado os gastos, né? Inclusive e principalmente esses insumos, que são os valores gastos para comprar os alimentos a serem produzidos e vendidos. Esses alimentos são feitos na própria casa do genitor, que não tem um ponto comercial. Ele faz na sua própria cozinha, não tem funcionários, ele mesmo faz e ele mesmo vende. Só de custos para comprar esses alimentos, conforme notas fiscais que constam nos autos, especificamente as folhas 60 e 80, ele gasta R$ 1.636. Então, se ele ganha R$ 4.037 e gasta R$ 1.636, resta R$ 2.400 por mês. O segundo ponto é que ele não tem apenas esses filhos, né, esses 2 filhos autores. Ele tem 5 crianças menores de idade. E essas crianças, cada um ele paga em torno de R$ 350 a R$ 400 por filho. A pensão dos 3 filhos, e esses recibos também constam nos autos, equivale a R$ 1.100. Então, uma análise da tabela que também consta nos autos processuais, vê-se que não tem como ele arcar com esse pensionato nesse valor, né? E a genitora não anexou nenhuma despesa e nada falou sobre suas condições financeiras, que são razoavelmente boas, pois a genitora, ela de fato reside em Quixeramobim, não em Fortaleza, né? O custo de vida daqui, ele é muito mais barato do que na capital. Inclusive, cidade pequena, eu como advogada moro na mesma rua da genitora, né? Vejo sempre quando saio do trabalho, quando retorno. E acredito que tem uma certa má-fé nesse processo ser protocolado em Fortaleza, porque o custo de vida acaba sendo mais alto, né, do que uma cidade do interior que tem um pouco mais de 80 mil habitantes. De fato, excelências, eu gostaria que fosse revisto, né, e esses 3 pontos eles são importantes, porque um empreendedor que ganha R$ 4.000 e tem 5 filhos menores, não tem como pagar esse valor que foi fixado a título de alimentos provisórios. O doutor Augusto está com essa lista, já? Eu agradeço a todos e essa é a sustentação oral. Independente do voto dele aí, distribua logo isso aí. Muito obrigado, doutora Thalia. Passa a palavra ao eminente relator, embargador Benevides. Pois não, presidente, também cumprimento a todos, especialmente a doutora Thalia, pela sustentação, excelência da sustentação oral. Mas aqui eu vou procurar ser objetivo, como a doutora Thalia foi. Alimentos, ainda em sede inicial, de agravo de instrumento, evidentemente que pode ser examinado melhor até o apelo, maioria das vezes, nesses casos, há acordo, mas a decisão atacada fixa salário percentual de 80% do salário mínimo, dá mais ou menos R$ 1.200, né, para 2 menores. Como a doutora Thalia defendeu a tese da incapacidade do autor de mesmo um valor diminuto, não ter condições de suportar, aqui eu divisei dos autos, inclusive acorde com o parecer da Procuradoria de Justiça, que não houve comprovação até esse momento
de que os rendimentos deles, das despesas que ele tem, em face e com esses rendimentos, e em face das despesas que tem, ele não pudesse suportar esse valor de imposto. Então, neste momento, não vejo como melhor saída alterar o que foi decidido pelo juiz do acórdão. Então, presidente, eu estou votando pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo até o juiz pode revisar, evidentemente, para mais, para menos, esse pensionamento em 80% do salário mínimo para 2 filhos. É meu voto. Muito obrigado, desembargador Benevides. Desembargador Leite Albuquerque, como vota? Parabenizo aí a doutora Ana Thalia Aparecida da Silva Rosa. Como visto aqui no voto de Vossa Excelência, não há essa prova dessa incapacidade apontada aqui, né? Isso deixa bem claro. E estamos dentro de um agravo, né? Ainda é uma via ainda apertada, né? E eu acompanho Vossa Excelência. Muito obrigado, desembargador Albuquerque. Na sequência, voto eu, e eu inicio cumprimentando a doutora Thalia Barbosa pela judiciosa sustentação oral, inclusive fala da heráldica com marca de Sobral, viu, doutora Thalia? Mas... Está com passaporte? Acho que sim, né? Todos têm. Eu acho que é green card. Green card. Pois bem, mas como eu ia dizendo, o voto do relator é bastante preciso, no sentido de que a cognição restrita do agravo de instrumento recomenda que essa questão da capacidade financeira do alimentante, as necessidades do alimentando, sejam melhor aprofundadas perante o juízo de primeiro grau, que certamente ocorrerá no decorrer da instrução do feito, de maneira que, no momento, não há como prover o agravo de instrumento, de maneira que eu voto acompanhando a relatoria. E anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto do relator, desembargador Abelardo Benevides, e eu agradeço a presença da doutora Thalia. Muito obrigado, doutora Thalia. Julgamento encerrado. Por último, a apelação civil de Morada Nova, número 90 da pauta, apelante José Cleiton Pereira de Lima, e apelada Localiza Rentacar S.A. Pela apelante, requereu sustentação oral o advogado José Taveira de Souza Júnior, OAB do Paraná, número 94.326. Boa tarde, doutor Taveira. Boa tarde, excelência, tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, por aqui. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispenso sim, pode. Vossa Excelência dispõe de prazo de até 15 minutos para realizar sua sustentação oral perante a Câmara. Perfeito, obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Cumprimento aqui o desembargador presidente, Dr. José Ricardo Patrocínio, o eminente relator, Dr. Emanuel Leite Albuquerque, ao Dr. desembargador Carlos Augusto Gomes, Abelardo Benevides, a doutora procuradora aqui presente, a defensora pública, os demais servidores aqui também. E a desembargadora, que eu não me recordo o nome, que está em recuperação, desejo as melhoras. Excelência, aqui na verdade, basicamente é um recurso de apelação onde o meu cliente ele acabou adquirindo um veículo, uma situação de contrato de compra-venda de um veículo. Antes de adquirir esse veículo, ele fez todas as consultas no Detran para ver se tinha alguma irregularidade, se tinha alguma pendência judicial, alguma restrição judicial ou administrativa. E foi constatado que não havia naquele momento um bloqueio administrativo ou judicial nesse veículo. Ele adquiriu esse veículo dia 4/9/2019. Ocorre o quê? Que meses antes, esse veículo ele pertencia à Localiza. A Localiza havia alugado esse veículo para uma pessoa chamada Divino José Alves, que dispunha de prazo de 4 dias para entregar esse veículo. O que ocorre? Esse Divino José Alves não entregou o veículo
e ainda assim conseguiu transferir o veículo no nome da Localiza para o nome dele. Esse Divino acabou vendendo esse veículo para uma outra pessoa chamada Fabiano Barbosa, que daí foi o vendedor e da onde o meu cliente acabou adquirindo o veículo. O que ocorre? A Localiza esperou 50 dias para verificar que houve uma fraude da transferência do veículo para o nome desse José Divino. A gente não sabe, inclusive, se a Localiza, se houve alguma situação entre houve a falsificação da assinatura, houve algum funcionário da Localiza ajudou a consumar essa transferência de veículo. Ninguém tem conhecimento sobre a conclusão do inquérito. Inclusive, a gente não sabe se esse Divino, José Alves, que alugou o carro e que conseguiu transferir o veículo para o nome dele, inclusive foi condenado. O que acontece é que o meu cliente é um terceiro de boa-fé. Não há nos autos nenhuma informação que ele tenha participado de eventual golpe, inclusive a juíza reconhece isso. A própria contestação da Localiza também é enfática nesse ponto. A juíza entende que a demora da Localiza em comunicar o furto possibilitou a consumação do golpe em nome do cliente, só que ocorre o seguinte, ela em sede de reconvenção rescindiu o contrato entre o meu cliente e esse Fabiano Barbosa, que inclusive também, a gente não tem contato, também era um outro comprador de boa-fé, e entendeu que houve maculação na cadeia de negócios jurídicos e que tornaria nulo o contrato, a compra e venda. Só que o meu cliente é um terceiro de boa-fé, e aqui eu destaco na apelação que o artigo 1201 ele é enfático, estabelece que o possuidor de boa-fé ele gosta de presunção, né? Inclusive o meu cliente ele pagou um valor justo, deu um carro de entrada e pagou um valor metade, o restante em PIX. Então ele não foi uma situação simulada, há comprovante nos autos. E faz 6 anos que ele está com... Quando ele soube, inclusive, 10 dias depois que o documento da CRLV chegou na casa dele, com o nome dele, inclusive, com todos os nomes, a transferência regularizada, ele ficou sabendo desse furto, sabe, dessa comunicação. Ele logo, prontamente, foi na delegacia prestar esclarecimentos, a delegada, inclusive, deixou ele na posse do veículo como depositário fiel, mas faz 6 anos que esse veículo está com comunicação de furto e ele não consegue vender. Inicialmente, o procurador que estava representando ele em primeira instância tinha entrado com uma ação de obrigação de fazer contra o Detran saiu a juiz inicialmente declarou legitimidade passiva do Detran, só que também a gente abre a possibilidade pelo fato de que a reconvenção rescindiu o negócio, e o nosso recurso de apelação é para que, então, inclusive, reverta julgue improcedente a reconvenção e, consequentemente, mantenha o veículo, o meu cliente, na posse do veículo. E também, via de lógica, conclua que o negócio que ele teve com esse Fabiano Barbosa seja legítimo e não seja anulável, sabe? Então, basicamente, a situação onde o apelante adquiriu um veículo de boa-fé e depois a gente foi descobrir que esse veículo tinha sido alugado da Localiza e a Localiza fez a comunicação de furto, mas até então não tinha nenhuma restrição nele. Inclusive, o próprio Código do CTB, no artigo 124, determina que para a emissão da CRLV precisa de uma certidão negativa de furto e roubo, e que o que foi devidamente emitido foi vistoriado no Detran e vida seguiu ali no nome do meu cliente. Inclusive, só foi tomar conhecimento depois que o veículo já estava registrado o nome dele, que foi uma infelicidade. Então, basicamente, seria isso. Agradeço a oportunidade de falar e o privilégio aqui estar presente aqui. Muito obrigado, doutor Taveira. Com a palavra, o desembargador Leite Albuquerque, o relator. Obrigado, presidente. Cumprimento aqui o doutor José Taveira de Souza Júnior. Senhor presidente, a matéria aqui também mandou Carlos Augusto, está votando também meus processos, meus recursos. É bem simples. Nós temos uma reconvenção e nessa reconvenção o autor reconvido não foi intimado. Eu digo aqui, embora na mesma peça da contenção, deve ser tratado como uma ação autônoma.
Então, de ofício, eu estou anulando a sentença. Julgando prejudicado o recurso. E julgando prejudicado o recurso. Eu, na sequência, voto eu e eu acompanho o voto do eminente relator. Como voto do desembargador Gomes Correia? Excelência, com a relatoria. Anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte: sentença anulada de ofício e prejudicado o recurso de apelação. O julgamento é unânime, se encontra encerrado e eu parabenizo e agradeço o comparecimento do doutor Taveira Júnior. Obrigado e um bom final de tarde de sessão aí para Vossa Excelência. Um bom final de semana também. Obrigado para o senhor também, doutor Taveira. Encerramos as sustentações orais de hoje e os processos que seriam submetidos à técnica do artigo 942 do Código de Processo Civil, que são os de número 284, 285, 286 e 64 da pauta, como eu já havia, e o 66 também da pauta, como eu já havia dito no começo da sessão, deverão ser adiados, né? Os 3 embargos serão retirados de pauta e publicados para nova pauta. E os 2 últimos, que são 2 agravos internos, serão adiados para a próxima sessão. Finalmente, eu chamo a julgamento a apelação cível número 287 da pauta, que a doutora Andréa Coelho de Mendonça Maxwell, desde manhã, aguarda pelo resultado desse julgamento, aliás, não de hoje, mas já de algumas sessões. É um pedido de vista meu. Que é 287, né? 287. Cadê a doutora Andréa Maxwell? Boa tarde, excelências. Eu trabalho com ela, estou aqui para acompanhar o julgamento. Meu nome é Thaís Maciel, por favor. Muito obrigado, doutora Thaís. Isso, Thaís. Thaís. Eu estou aqui também, mas é que eu tive que sair, estou numa diligência, tá barulho, desculpa. Fique à vontade, doutora Maxwell. O pedido de vista, o processo é da relatoria do desembargador Leite Albuquerque, número 287 da pauta, apelação civil 0036946-19, 2006.8.06.1000 ao contrário. A síntese do julgamento é a seguinte: após anunciado o julgamento e dispensada a leitura do relatório na sessão do dia 16 de abril do corrente ano, sustentou oralmente a advogada da parte apelada, doutora Andréa Coelho de Mendonça Maxwell, OAB Ceará, número 98.400, OAB Rio de Janeiro, número 98.476. Na sequência, o eminente relator apresentou seu voto pelo conhecimento e provimento do apelo, e, em sessão, o excelentíssimo senhor desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. E o processo está em mesa e eu estou devolvendo neste momento. Adianto ao colegiado que o meu voto é na mesma linha de pensamento do eminente relator. E vou aqui dar as razões do meu convencimento. É um voto curto, de apenas 7 laudas, né? Por apenas 7 laudas. É um voto curto. 7 laudas, mas que sintetizam o que foi dito pelo eminente relator quando trouxe esse voto na sessão do dia 16 de abril. Não há dúvida sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e nem da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça em relação a essa matéria. E o cerne da controvérsia consiste em verificar se as empresas demandadas devem ou não se responsabilizar pela suposta falha ocorrida nos serviços de custódia e corretagem de títulos e valores mobiliários titularizados pelo promovente, ora apelante. São 2 empresas que foram demandadas, a Égide Corretora de Títulos e Valores Imobiliários Limitada e a Ágora Sênior, Corretora de Títulos e Valores Imobiliários S.A., que compuseram a cadeia de consumo ao prestar esse serviço ao apelante e, portanto, devem ser solidariamente responsabilizadas com base
no artigo 7º, parágrafo único, combinado com o artigo 25 do Código de Defesa do Consumidor. O que aconteceu aqui é que houve uma série de operações fraudulentas em nome do apelante, do autor da ação ora apelante. Ao todo foram 203 operações fraudulentas realizadas em seu nome e a sua revelia. E de maneira que a transferência desses títulos ela deve ser objeto da responsabilização das corretoras, tanto da Égide como da Ágora, que participaram, repito, dessa relação de consumo e dessa cadeia de consumo, e que, portanto, eu trago aqui em meu voto uma série de evidências da responsabilidade dessas corretoras que desaguaram na fraude de que foi vítima o ora apelante. Peço vênia para não transcrever, para não citá-las, porque já constam no meu voto e também no voto do eminente relator, e que dentro em breve as partes terão acesso já ao conteúdo desse voto. De maneira que, com essas considerações, em decorrência desse fato, o autor afirma que teve prejuízo decorrente da privação de suas 11.600.000 ações preferenciais nominativas da CESITA, e que por isso sofreu lucro cessante, os quais foram por ele estimados em R$30 mil relativamente ao período de 27 de setembro de 2001 a 4 de agosto de 2006, ou seja, considerando a quantia mensal de R$500, e sustenta ter sofrido dano moral, pelo que requer indenização em valor não inferior a 100 salários mínimos. Pois bem, diante das provas colacionadas, eu convirjo para o entendimento do eminente relator relativamente à responsabilização da corretora recorrida, tendo em vista que não comprovou a legitimidade das operações realizadas no sistema em nome do recorrente, já que o senhor Luiz Carlos Horevix, pessoa que supostamente teria realizado as operações em nome do autor, não tinha autorização para atuar em favor do titular das ações. Do mesmo modo, a suposta entrega do login e da senha pelo autor ao senhor Horevix, conforme afirma a requerida, não esteve demonstrada nos autos. E esse ônus era da corretora, conforme o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, ônus esse do qual ela não se desincumbiu. E, por tudo isso, resta devidamente caracterizado o dever de indenizar o autor pelos prejuízos materiais experimentados com a injusta privação de suas ações societárias, cujo montante deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, como corretamente determinou o eminente relator. No que diz respeito ao quantum dos danos morais, tenho por adequado o valor de R$10 mil para fins de ressarcir o demandante pelos prejuízos decorrentes do ato ilícito perpetrado neste caso, tendo em vista a quantia monetária em discussão e a possibilidade financeira da parte promovida. Agradeço, embargador, pela gentileza. Olha aí, rapaz. Pois bem, concluindo, eu convirjo inteiramente ao voto do eminente relator para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação civil nos termos de sua respeitável manifestação, que eu parabenizo neste momento. Como vota desembargador Gomes Correia. Pois não, excelência. Acompanhe a relatoria. Licença, excelências, pela ordem. Pois não. Eu gostaria apenas de destacar que a apelação ela trata da preliminar de legitimidade e o mérito não foi enfrentado na primeira instância. Seria uma ofensa ao duplo grau se já sair do julgamento agora com essa condenação que o juiz de primeiro grau ainda não se manifestou sobre o mérito em si da demanda. Exatamente, é porque a causa se encontra madura para julgamento e o artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1º do Código de Processo Civil, permite ao tribunal, em situações dessa natureza, apreciar diretamente a causa, porque a causa já se encontra madura para julgamento. Tudo bem, obrigada.
efeito translativo do recurso. E, portanto, eu anuncio o resultado do julgamento, que é o seguinte. A turma julgadora, e que consta no voto, exatamente. O relator muito bem aplicou o dispositivo legal que eu acabei de mencionar. De maneira que eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido de dar provimento ao recurso nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado, e eu agradeço o comparecimento e a paciência das nobres causídicas que aguardaram o julgamento que hoje está se encerrando. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Temos mais um pedido de vista, que é o número 280 da pauta. Quem pediu vista foi eu. O apelante é Rodobens Administradora de Consórcio Limitado. O voto vista não está pronto e fica, portanto, adiado para a próxima sessão. 280 da pauta. O 186 da pauta, o desembargador Albuquerque pediu vista dos autos. Relatoria do desembargador Gomes Correia, é o 186. Tem que ser republicado? Não. Não, o desembargador pediu vista. O desembargador Abelardo pediu vista. Apresentou o voto de vista divergente. Tem que ser adiado, porque tem que ser adiado. É o relatoria do desembargador Carlos. O desembargador Abelardo divergiu, né? E, na sequência, o desembargador Carlos pediu vista. Aderiu à divergência, mas a turma julgadora, a desembargadora Regina Câmara, não se encontra presente. Da outra vez Foi republicado. Tem que renovar. Mas aí para poder realizar a publicação do voto. E o agravo interno cível, relatoria do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, número 63 da pauta. O desembargador relator pediu vista dos autos de uma divergência inaugurada pelo desembargador Heráclito. 63. Renova a vista? Vista renovada. Número 63 da pauta. E o último é o extra pauta, conflito de competência da relatoria do desembargador Abelardo Benevides Moraes. O resultado é o seguinte, está unânime, né, gente? O extra pauta. O resultado é o seguinte, a turma julgadora conheceu do conflito negativo de competência para, no mérito, dar-lhe provimento, declarando a competência do juiz de direito da 31ª Vara Civil de Fortaleza, o suscitado. Com isso, encerramos a pauta de julgamentos e tem alguns processos não votados no sistema do voto provisório. O número 74, falta votar o desembargador Gomes Correia. 74. Abelardo. Era um pedido e passou para mim. Então, eu já olhei aqui os autos, do voto, os autos, estou acompanhando a relatoria. Agradeço a valiosa colaboração do desembargador Abelardo Benevides e anuncio o resultado do julgamento. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sistema do voto do relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque. O 81 já acompanhou o desembargador Albuquerque? Então, anuncio o resultado da apelação civil número 81 da pauta, que não consta. Conhecido e não provido? Conhecido e não provido. O 92 da pauta, eu acompanho o eminente relator. O apelante é Francisco Ebson dos Santos, e o apelado é Aldenor Dias de Oliveira, e também apelado João Evaristo Filho. Voto acompanhando o relator, desembargador Leite Albuquerque, desembargador Gomes Correia. Também acompanha e eu anuncio o resultado do julgamento, que é unânime no sentido 92. Conhecer e não prover o recurso de apelação. Julgamento encerrado.
109 da pauta, relatoria do desembargador Leite Albuquerque. Falta votar o desembargador José Ricardo e Carlos Augusto. O voto não está disponibilizado. 109. 109. O voto não disponibilizado fica adiado. O único que eu acabei não disponibilizando com uma dúvidazinha minha com relação à conexão. O 112 da pauta falta apenas o desembargador Carlos Augusto. Acompanhou. O resultado é o seguinte: a apelação do Banco Bradesco S.A. conhecido e não provido, apelo de Ana Bezerra Oliveira conhecido e provido, apelo de Mercado Pago com representação ilimitada conhecido e não provido, julgamento unânime e se encontra encerrado tudo nos termos do voto do eminente relator. 116 da pauta, falta o desembargador Gomes Correia. Então, já estão votados, né? 116, 122, não há. 116 é apelante Maria das Graças Bezerra Souza e outro, e apelado Francisco Hélio Bezerra Abreu, julgamento unânime no sentido de conhecer e não prover o recurso, termo do voto do relator. E o 122 também, né? Embargante Construtora Comé Limitada, embargado Antônio Sérgio Cavalcante Neves. Relator José Ricardo Vidal Patrocínio, no julgamento unânime no sentido de não prover os embargos de declaração. 139. Desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Desembargador Abelardo Benevides. E se o voto está indisponível, eu passei mensagem do desembargador Carlos Augusto, ele disse que ia tirar de mesa. 159. Voto não disponível. Banco do Brasil e Francisco das Chagas Alves. Fica adiado para a próxima sessão. 144 também falta o desembargador Abelardo. Está indisponível também, 144? Eu acompanho a relatoria. Eu examinei. Anuncio o resultado do julgamento. Apelante Inês Lima Machado e apelado Banco do Nordeste. O resultado é unânime no sentido de não prover o recurso de apelação. Julgamento encerrado. O 283 não disponibilizado. Conseguiu votar? Então está unânime? É um agravo de instrumento, agravante Apolo Sistemas Gráficos, Indústria, Comércio, Serviços, Importação e Exportação Limitada e agravada Diz Editora de Embalagens Limitada. O resultado do julgamento é parcialmente conhecido e não provido tudo nos termos do voto do eminente relator. Julgamento unânime, 5 encerrado. Por último, os embargos de declaração número 288 da pauta. Falta o voto do desembargador Gomes Correia. Acompanhou? Então, embargante Condomínio Edifício Cristo Rei e outros, embargada Paráclito Engenharia Limitada. O resultado do julgamento é embargos conhecidos e providos nos termos do voto do relator, desembargador Leite Albuquerque, julgamento encerrado. Com isso, concluímos nossa extensa pauta de julgamentos. Eu indago aos eminentes colegas se desejam alguma observação que seja feita. Almoçar. Então, pronto. Todos, sessão excelente, presidente. Todos já encerrados. Muito bom. Pois vamos considerar já votados todos os processos submetidos a julgamento pelo sistema do voto provisório, que obtiveram a unanimidade de votos nos termos dos votos dos respectivos relatores, que ficam desde já todos julgados. Beleza. Vamos encerrar nossa sessão às 14h17 e desejar um feliz fim de semana a todos. Amém. Aqueles que estiveram presentes, os caras desembargadores, a doutora Procuradora de Justiça, a doutora Defensora Pública e a todos os servidores e a Polícia Militar que se encontram aqui presentes. Sessão encerrada. Boa tarde a todos.